Síntese de nanopartículas magnéticas de óxido de ferro. Esse trabalho foi composto por mim, Luísa, Rafael Biscotto Dávila, professora Tereza Cristina Fonseca e o professor Maurício Paulo Ferreira Fontes. Olá, como eu tinha dito, eu sou Luísa, eu sou graduanda em Engenharia Ambiental da Universidade Federal de Viçosa, do campus Viçosa. O trabalho que eu vou apresentar foi desenvolvido no Laboratório de Mineralogia do Departamento de Solos da UFV. Bom, uma pequena introdução, a gente pode definir o que são óxidos de ferro. Né? Os óxidos de ferro, na forma de espinélio, são compostos de ferro e oxigênio que apresentam fórmula geral representada por XFe2O4, onde esse X representa algum cátion divalente, como manganês 2+, níquel 2+, cobalto 2+, e zinco 2+. Devido a essa mobilidade catiônica, os óxidos são utilizados para diversas aplicações, pois com fórmulas químicas semelhantes ou iguais é possível obter materiais com características diferentes, variando somente condições de síntese, como tempo de exposição e temperatura. Já as nanopartículas magnéticas são partículas que apresentam elevada superfície específica devido ao seu tamanho, entre 1 e 100 nanômetros, e devido às suas propriedades magnéticas que permitem a aplicação das nanopartículas magnéticas em diversas áreas, como a remoção de poluentes em soluções aquosas. Bom, nesse contexto, o objetivo do nosso estudo foi avaliar as diferentes rotas de síntese para obtenção de óxido de ferro, e investigar o impacto de diferentes condições de síntese, variando composição, temperatura e tempo, e caracterizar os materiais que foram obtidos utilizando a técnica de difratometria de raio-x. Na nossa metodologia, a gente sintetizou materiais percussores de ferro, zinco, manganês, níquel e cobalto. A gente misturou o cloreto de ferro hexidratado com sais de manganês, ou com sais de níquel, ou com sais de cobalto, ou com sais de zinco. Essa mistura que está representada foi levada em estufa por circulação forçada a 80 graus Celsius até a sua secagem. Após a secagem em estufa, o material foi subdividido e acondicionado em cilindro de aço inox, aqui representado na foto, e submetido em um forno mufla, também na foto, por 1 hora nas temperaturas de 400, 500, 600 e 700 graus Celsius. Ou seja, a gente sintetizou resultando, né, em 16 amostras, onde os números 0,2, por exemplo, a amostra 0,2 corresponde a uma composição de ferro e zinco. Já a amostra 4 corresponde a ferro e níquel, a amostra 6, ferro e cobalto, a amostra 8, ferro e manganês. Já as letras representam a variação da temperatura. Por exemplo, a letra A corresponde que a temperatura foi a 400 graus Celsius para todas as amostras, a B a 500 graus Celsius, a C 600 graus Celsius e a letra D 700 graus Celsius. Ou seja, só para ficar claro, né? A amostra 2D, por exemplo, é uma amostra de ferro e zinco que foi elevado a 700 graus Celsius. Já a amostra 08A é uma amostra de ferro e manganês que foi elevada a 400 graus Celsius. A difratometria de raio-x é uma técnica utilizada para a obtenção de classificação dos minerais em um solo ou em algum composto que você tem, que você quer identificar quais minerais tem ali dentro. Então, um padrão difratométrico de um material cristalino pode ser entendido como um conjunto de picos individuais cujos parâmetros são dependentes do tipo de átomo e da sua posição no cristal. Aqui a gente tem uma representação de uma básica de difratometria, onde a gente tem o emissor do raio-x refletindo sobre a amostra e sendo difratado. E essa difração é recaptada por um detector. E nesse detector, calcula esse ângulo que a gente vai apresentar no difratograma a seguir, que é onde a gente vai analisar nossos resultados. Dessa forma, os picos de cada pico de um difratograma representa a intensidade de radiação difratada por um conjunto de planos cristalinos que possuem a mesma distância interplanar. Só que cada mineral possui uma distância interplanar específica, então a gente não vai encontrar dois minerais com o mesmo conjunto de distância. Então, com um difratograma, a gente pode identificar o mineral pelo conjunto de picos que ele apresenta. Como nossos resultados, a gente vai analisar os difratogramas das amostras que a gente sintetizou na nossa metodologia.
Aqui a gente tem a amostra 02, que é a amostra de ferro e zinco, e o seu difratograma, para a amostra percussora, ou seja, aquela que não foi levada em muflo, a amostra 2A, que foi levada em muflo por 400 graus Celsius, a B a 500, a C a 600 e a D a 700. A gente vai analisar no difratograma a sua intensidade de picos, ou seja, essa largura a meia altura. Por exemplo, quanto maior a intensidade de um pico, mais fino, mais estreito ele fica. Então, a largura ela é menor. Já quando o pico ele é menos intenso, ele é menos estreito, a sua largura é maior. Então, a gente pode falar que com o aumento da cristalidade, com o aumento da intensidade, a gente tem um aumento da cristalidade do material. O que é observado aqui, nesse difratograma, que na amostra percussora a gente tem um pico muito leve, mal aparece muito, né? Parece até um pouco com um ruído. Já na amostra 2A, a gente tem esse picos ficando mais característicos, ficando mais marcados. E a gente percebe que com o aumento da temperatura, os picos foram ficando cada vez mais intensos. E nessa amostra a gente percebeu teve a presença do óxido de zinco e também teve a presença da hematita, representada aqui pela legenda. Então a gente tem picos da hematita e tem picos do óxido. E ambos os picos aumentaram com o aumento da temperatura. E a gente percebe também que o maior pico é o pico da hematita. Ou seja, nessa amostra, a hematita foi o mineral principal. Já aqui a gente tem a figura 2, que apresenta os padrões do DRX para a amostra 04, aquela que compõe ferro e níquel, com um percussor e as suas variações no tempo de muflo, na temperatura de muflo. A gente possível observar novamente que os picos, a intensidade, foi ficando mais claros, foram ficando maiores com o aumento da temperatura. Tanto que a gente pode falar novamente que a cristalidade do óxido de níquel e da hematita aumentaram com o aumento da temperatura. Sendo que nessa amostra a gente pode falar que o óxido é o mineral principal. Já para a amostra de ferro e cobalto, a gente percebeu um comportamento um pouco diferente das anteriores. Nessa amostra, o pico da hematita já apareceu na menor temperatura, só que ele foi diminuindo cada vez mais e praticamente desaparecendo na temperatura de 700 graus Celsius. Ou seja, a cristalidade da hematita diminuiu com o aumento da temperatura, é um comportamento diferente das anteriores, cujo aumentava, né, com o aumento da temperatura. Só que o óxido de cobalto, representado aqui, teve um dos seus picos mais intensos, seguindo a tendência das amostras já citadas. Então, a intensidade, a cristalidade desse óxido aumentou com o aumento da temperatura. E nesse caso, o óxido de cobalto é o mineral principal que foi formado nessa síntese. E por último, a gente tem os padrões de DRX da amostra de ferro e manganês. Só que nessa síntese a gente não conseguimos observar o pico do óxido de manganês. Só foi possível detectar os picos os picos da hematita. Então, a gente vê que essa composição de ferro e manganês não foi boa, porque não formou um óxido que é o nosso objetivo. Somente formou a hematita, mas a hematita também seguiu o comportamento das amostras 02 e 04, ou seja, a intensidade, os picos e a cristalidade da hematita aumentou com o aumento da temperatura. Com isso, a gente pode concluir que as novas rotas de síntese utilizando sais de zinco, níquel e cobalto foram eficientes para a formação de nanopartículas magnéticas de óxido de ferro na forma de espinério. Essa síntese pode ser aplicada em diversas áreas, como já tinha citado anteriormente, como a remoção de poluentes em águas contaminadas. Aqui estão algumas das minhas principais referências. Muito obrigada por assistir até aqui. Deixe meu e-mail caso queira entrar em contato. Muito obrigada.